Olá pessoal, bem-vindos ao Admirável Mundo, um canal sobre comunicação, sustentabilidade e meio ambiente e atualidades. Aqui eu gosto de fazer a coisa mais light, mais solta possível, porque afinal, de contas, eu não estou em uma TV onde eu sou obrigada a fazer tudo perfeitinho. Mas aos poucos a gente vai melhorando a qualidade da transmissão. E também não estou aqui para uma plateia inúmera. Estou aqui para passar alguma mensagem legal para os poucos que me assistem. E se um dia essa plateia ficar inúmera, melhor ainda. Bom, gente, hoje eu vou passar para vocês a dica de um livro que é O Pulo do Sapo, os 25 segredos mágicos da vitória pessoal e profissional. Um livro super bem-humorado do professor Gretz. Os 25 segredos mágicos da vitória pessoal e profissional aborda de maneira super criativa aqueles desafios que enfrentamos enquanto profissionais, enquanto gestores, e que às vezes, olhando para a natureza, a gente encontra uma solução, uma saída para aqueles problemas que insistem em nos perseguir. E ele usa, o professor Gretz usa a figura de um sapo para exemplificar e para nos ensinar alguma coisa. E o mais curioso, gente, é que esse livro estava em uma banca. Eu converso muito com o senhor, para vocês verem como as aparências enganam. O dono desta banca é uma pessoa extremamente humilde, um senhor, já com mais de 60 anos, mas que enquanto tenta vender as revistas e jornais dele, e livros também, que ele tem muitos livros interessantes, já usados, ele fica folheando tudo. E a gente troca ideias, altas ideias sobre política, história, coisas que o bairro precisa e que a gente precisa tomar alguma atitude. Ele é muito politizado e muito culto. E um dia, conversando com ele, eu olhei para o livro assim, eu falei, seu Nogueira, me empresta esse livro, porque chamou a atenção por causa do sapinho, o pulo do sapo. Eu falei, que livro é esse? E eu sou apaixonada por bichos, também me inspiro demais na natureza. Peguei o livro, inclusive ele está autografado, olha só que beleza, gente. E falei assim, seu Nogueira, o senhor me vende por quanto? Por R$10. Aí eu comecei a folhear as páginas, li num dia, porque as letras são grandes, né? Então deu para ler em 3, 4 horas, porque eu tive que voltar em algumas partes para memorizar direito. Depois vou ter que ler de novo, porque o livro é muito interessante. E o engraçado é que o livro vem de encontro a tudo que eu mais acredito, que é humanização, que são as habilidades que um profissional precisa ter. O livro caiu como uma luva, parece que é destinado mesmo ao projeto que estou começando a desenvolver de comunicação e humanização em empresas. Falar uma linguagem só, não dissociar a comunicação da humanização, que é o que falta em diversas empresas. E eu vou falar um pouquinho sobre quem é o professor Gretz, que eu não sabia, e eu fiquei mais emocionada por ter pego este livro. Parece que ele me chamou e não eu que quis comprá-lo. Parece que ele que me escolheu para ser dona dele. Olha que engraçado. O professor Gretz, o nome dele completo é João Roberto Gretz.
ele é especializado em administração da produção, marketing e relações humanas. Ele é empresário e palestrante também, palestrante motivacional. Ele já palestrou pelo país todo e sempre em grandes empresas, vive fazendo ponte aérea. Ele tem a empresa dele e ele é pentacampeão Top of Mind RH. Então, para mim, eu falo assim que foi meu presente de Natal este livro que eu dei para mim. Vamos lá. Ele, desde pequenininho, ele morava em um sítio com os pais e tinha sapo. Ele ficava olhando para os sapos, ouvindo o coachar dos sapos. E uma vez ele foi ao Instituto Butantan com os pais e ele viu uma jiboia tentando atacar uma cobra menor. Nisto surge a figura de um sapo que defendeu a cobrinha, a cobra menor, a cobra que estava em desvantagem, e fez com que a jiboia desistisse de dar o bote da vítima dela. Ela desistiu de atacar. É claro que eu não vou contar toda a história, porque senão vocês não vão se interessar pelo livro. Depois vocês podem procurar, o professor está presente no Instagram e também tem a empresa dele e os livros dele estão disponíveis nas redes sociais para quem quiser comprar, e é só entrar no site dele. Um dia ele estava dirigindo, estava dirigindo o carro de uma outra pessoa, de um companheiro dele de viagem. Ele estava atravessando um trecho da Transatlântica, quando ele avistou uma garça tentando engolir um sapo, e o sapo estava com a cabeça dentro da boca da garça e o sapo tentava se livrar por tudo quanto era custo da garça. Aí ele fala, bom, se vocês quiserem saber o final da história, leiam um livro até o fim, nada mais que justo. E nisto, o professor vai explicando as características do sapo e fazendo uma análise conjuntural da nossa vida, o que tem a ver com as habilidades do sapo. Uma habilidade que eu tenho a destacar é a capacidade de resistência e reação do sapo. O professor cita casos interessantes e ressalta as qualidades do sapo. Ele não entrega os pontos de jeito nenhum. E isto representa a nossa capacidade de resistência e de reação diante das transformações rápidas e constantes do nosso mundo, típicas do século XXI. Ele faz a associação também com as mudanças constantes e rápidas, como eu já expliquei, as transformações, com a competição acirrada, cada vez mais acirrada, porque todo mundo é bom hoje em dia, então a competição é muito grande. Então, como que você vai conseguir ser um profissional, um gestor de destaque, tendo resistência e reação às mudanças? Eu tô com coceira no olho, gente. Vou coçar. Ele fala que os desafios do mundo de hoje são cada vez mais complexos. Bom, para enfrentar essa realidade, então, é necessário ter confiança, entusiasmo e motivação. O professor cita ainda a fábula de um sapo que, para se ver livre do gavião, usa de esperteza, falando para o gavião: Gavião, se você me jogar
fogueira, eu vou amar. Se você me jogar em tal local, eu vou amar mais ainda. Se você me levar para os seus filhotes, minha pele, não só minha pele, como minha carne, tem veneno. Como você vai alimentar os seus filhotes? Até que, por fim, com subterfúgios, as artimanhas, a boa comunicação o melhor convencimento do mundo, o sapo faz com que o gavião não o leve para o ninho dos filhotinhos, onde ficavam os filhotes dele. Então, gente, criatividade é tudo. Isto que nos mostra o livro. Que criatividade é importantíssima para a superação de dificuldades e capacidade também de surpreender. A capacidade de surpreender é muito importante. Então a gente precisa surpreender o outro, seja um cliente, um sócio, um colaborador, seja a comunidade na qual a empresa está inserida. Nós precisamos surpreender a todo momento, mas não surpreender de qualquer forma, não, surpreender de forma a superar qualquer expectativa. Bom, ele fala sobre as qualidades, continua falando sobre as qualidades do sapo, fala que o sapo é extremamente ágil, versátil, tem foco e direção. Então, ele cita aqui mais algumas qualidades requeridas para bons gestores e profissionais: agilidade, versatilidade, foco e direção. Porque não adianta você ter um foco. Você sabe o que você vai fazer, você quer mirar naquela direção, mas você não sabe de que forma executar, quais passos tomar para seguir no caminho certo. O professor Gretz fala ainda que há sapos que possuem uma visão especial, que conseguem caçar insetos em pleno salto, mesmo nas noites mais escuras. No que se refere ao coachar dos sapos, um mesmo sapo pode ter diferentes modos de coachar. Olha só, interessantíssimo isso que ele fala. E ele diz que para atrair a fêmea, o sapo que coachar mais bonito acaba ganhando a fêmea. Só que existem sapos espertos que ficam próximos àquele que está coachando com todo fervor para roubar a fêmea. E existe também uma coruja, gente, que imita o coachar dos sapos de forma idêntica. Isso serve para chamariz das fêmeas desavisadas, que acabam virando comida de coruja. Bom, gente, comunicabilidade. A comunicação é importantíssima. É um dos maiores dons agora para o século 21, gente. Quem não se comunica se estrumbica, como já dizia o velho guerreiro Chacrinha. E os sapos, então, possuem um coachar sem igual. Você tem que se comunicar sem igual. Você não tem que imitar ninguém. Você tem que apenas ser você e ser um bom comunicador. A importância da comunicabilidade, comunicar com clareza e escutar o que o outro tem a dizer. São coisas extremamente valiosas na atual conjuntura. E olha que ele escreveu este livro
há mais tempo, mas é um livro extremamente atual. Foi escrito em 2005. Não é à toa que ele é palestrante, Dr. Gretz, o professor Gretz é um palestrante nacional. Adaptabilidade, é que ele vem falando sobre, ele fala sobre adaptabilidade. Os sapos são frutos de uma verdadeira metamorfose. Ele é uma espécie aquática que, para sobreviver nas vazantes, desenvolve patas no lugar de cauda, para que possa se locomover na terra. E ele explica que há cerca de 65 mil anos, um asteroide gigante, é uma das teorias, que um asteroide gigante atingiu a Terra, provocando a era glacial. E nisto, com frio intenso, 2/3 das espécies vivas foram eliminadas, incluindo os dinossauros. Mas entre as poucas espécies sobreviventes estavam os sapos. Bom, ele ainda explicou que quando teve aquele maremoto, aquela tsunami que devastou o sudeste asiático, não houve notícia de que houvesse morrido um animal. E que pessoas que observaram o revoar dos pássaros e viram o movimento frenético dos animais foram para dentro da ilha, né? Eles foram para dentro da ilha, então não houve vítima nestes locais. Eles adentraram a ilha, seguiram o movimento literalmente dos animais. Isso mostra o quê? Isto mostra que nós temos muito a aprender com a natureza. A gente precisa observar mais. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo sobre os conselhos de uma árvore. Poxa vida, não tem coisa mais bonita que a gente seguir os conselhos da natureza. A natureza nos dá insights a todo momento. Eu sou uma fã de natureza, então eu sigo muitos insights, levo para minha vida profissional e tenho que passar isso para as pessoas. Porque a natureza é nossa mãe, é nossa casa, então não tem como não aprender com ela. E ele fala desse tsunami, exemplificando os tsunamis da nossa vida. Então, nós podemos minimizar ou anular, evitar mesmo impactos, acontecimentos drásticos, se formos mais centrados e observarmos mais como a natureza, os animais, a vegetação se comportam. A gente tem que ter atenção. Ele faz uma ênfase aqui para a palavra atenção. A gente tem que avaliar os sinais que ocorrem ao nosso redor. Eu não vou abrir uma rede com não sei quantos mil restaurantes, sendo que o comércio mal abriu as portas. A gente vai começar uma segunda onda. Uns dizem que já estamos na segunda onda. Ao passo que, se eu pegar o restaurante que eu tenho, investir mais em mídia, tentar investir mais em segurança, na humanização dos meus funcionários, eu vou me dar muito bem. Então, eu tenho que ter atenção a cada passo a ser tomado. Ele fala uma coisa interessante aqui, que é a questão de adaptação
as mudanças. Transformar dificuldades em ingredientes de qualidade. Que é coisa melhor que isso, gente? Você pega uma adversidade, em vez de pôr como uma pedra no meio do seu caminho, de um problema infinito que você não pode enfrentar, você virar e falar: não, eu vou me sair desta, e melhor ainda, porque eu vou me superar e ser melhor do que eu já fui em outras vezes. Isso sim é capacidade de superação, transformar um problema em algo ainda maior, que traga benefício para vocês e para as pessoas que usufruem dos seus produtos, dos seus serviços. Mutação, gente, capacidade de mudar a toda hora, a todo instante. O professor Gretz destaca os sapos como um ser de extrema mutação. Então a gente precisa mudar quando preciso. Ele explica que o sapo começa como se fosse um peixinho minúsculo, em forma de girino. Ele é um bichinho pequenininho, aquático, que vive em riachos, lagos, até mesmo em algumas poças d'água, charcos. Respira por meio de brânquias, não tem patas e possui tronco arredondado. Depois, várias partes do corpo sofrem transformações. Começam a mudar o formato ou assumir algumas partes, enquanto outras surgem. O bichinho começa a inchar, aí começam a surgir os pulmões e as brânquias se atrofiam. Começam a surgir as pernas do bichinho, as pernas traseiras e depois as dianteiras, e aí a cauda diminui. Bom, é óbvio que todo mundo sabe que o sapo é um bicho de sangue frio. Professor Gretz fala até sobre o sangue frio do sapo, gente. Olha que barato. E o sangue frio nada mais é que o autocontrole. Mas o professor explica que a gente não precisa engolir sapos para ter autocontrole, que uma coisa não está associada à outra, gente. Ele explica ainda que que basta não aceitarmos o que nos é imposto passivamente, para não engolirmos sapos. Nós temos como driblar situações de saia justa, simplesmente não vestindo a carapuça, como muitos querem que a gente vista. Porém, ele explica aqui que não é preciso soltar os bichos. O melhor é manter a calma e dizer o que se pensa da melhor forma possível. Ter autocontrole, o professor explica que é um ótimo recurso para resolver problemas, porque mantém a mente lúcida e os reflexos em ordem. Você não sai falando e fazendo bobagem por aí. Quanto ao veneno dos sapos, o professor deixa claro que o sapo não ataca, a não ser quando ele caça alimentos, ou então é obrigado a usar o veneno para se proteger dos predadores. Ele explica ainda que o sapo é mestre da camuflagem, que é uma técnica de defesa. Camuflagem está relacionada a quê, pessoal? Cautela. Temos que ter cautela
em cada coisa, em cada decisão que formos tomar. O sapo não dá pulos um atrás do outro. Ele dá um pulo, olha em volta, avalia. Precisamos avaliar cada momento antes de irmos para a próxima etapa. Isto em tudo, não apenas na nossa vida profissional, como também na pessoal. E resumindo, o sapo é ousado, porque ele dá pulos imensos. Ele estica a língua dele fica enorme. Quando ele quer pegar uma presa, ele pega a presa em pleno salto. Só que ele é prudente, é cauteloso. Olhem só que interessante. O professor explica que o campo visual do sapo é amplo e atinge quase 360 graus. Ele enxerga uma dimensão de quase 360 graus. Ele vê praticamente tudo, ou quase tudo, ao seu redor. Professor Gretz explica ainda que o sapo apoia todo o peso dele no chão, mas ele não fica parado. Em uma fração de segundos, a elasticidade do corpo do sapo e o impulso do corpo nas pernas do sapo podem fazê-lo saltar bem alto e longe. Ele está sempre em alerta. Bom, foi muito engraçado quando o professor Gretz contou um caso. Havia um empresário que precisava buscar a esposa, os filhos, para levar para um hotel fazenda próximo ao sítio da família dele, onde ele tinha instalado uma fábrica. E quando ele encontrou um pescador passando, ele estava próximo a um lago, onde ele frequentava na infância. Ele estava passando e um pescador virou para ele e ele perguntou: o senhor vai pescar? E o pescador respondeu: não, desde que aquela fábrica se instalou, nunca mais teve peixe nem sapo. E este rapaz também costumava ouvir o coachar dos sapos na infância. Quando ele chegou à reunião da empresa, cada um apresentou um problema. Era problema de comunicação, o marketing, problema de vendas. Os funcionários estavam todos muito chateados, estavam infelizes. E aí ele apresentou, depois de ter uma conversa com um velho, ele fala assim: bom, eu já sei o que eu vou fazer. Ele adiou a conversa, teve uma conversa nova com o velho e resolveu mudar tudo. Resolveu remarcar a reunião para outro dia, e nesta reunião, com calma, que às vezes é necessário adiar uma decisão para se ter o melhor resultado. Porque pensar de cabeça quente, tentar resolver o furor do momento, não é o mais adequado. Aí, depois de uma nova conversa com o velhinho, ele teve um insight. Ele se reuniu com os gestores da empresa, ele era o proprietário da empresa, se reuniu com os gestores e falou para cada um levantar possibilidades de solução para o problema. E resolveu também, a partir daí, revitalizar o entorno para que os sapos pudessem voltar a habitar a lagoa, a trabalhar, olhar o entorno,
olhar não apenas os funcionários em si, mas as famílias dos funcionários, a comunidade, resolver a questão da poluição da lagoa para tornar um lugar adequado e agradável para a população local. Bom, não falarei sobre todos os 25 segredos mágicos da vitória pessoal e profissional, porque o livro merece atenção especial. É uma obra de arte que merece ser apreciada com calma e atenção. Vale a pena ler O Pulo do Sapo. Tá bom? Obrigada, pessoal. Um abraço e sexta-feira estarei com o Parâmetro Verde falando sobre sustentabilidade e meio ambiente. Obrigada. Até a próxima.